Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, São Paulo está com algumas boas mostras de arquitetura. Elas são apenas para público especializado? Não, Leila, exposições de arquitetura não são mais mostras apenas para público especializado de arquitetos, urbanistas e designers. Elas não são mais apenas mostras de plantas e maquetes. São cada vez mais inventivas, contando com curadorias especializadas e soluções expográficas arrojadas que imprimem conceitos ao espaço e aproximam o público das discussões contemporâneas sobre as cidades. Bons exemplos dessa virada são a 12ª Bienal de Arquitetura e a exposição Conversas na Praça, o urbanismo de Jorge Wilhelm. A Bienal de Arquitetura tem como tema o cotidiano e se dividiu em 2 núcleos, um no Sesc 24 de Maio e outro no Centro Cultural São Paulo. No Sesc, a exposição terminou neste último domingo, mas no Centro Cultural São Paulo ela fica até dezembro. Programem-se para visitar, eu de fato recomendo. E a exposição sobre o Jorge Wilhelm? No caso dessa exposição que está em cartaz no Sesc Consolação, a proposta é dupla. Por um lado, recuperar o legado de um dos urbanistas mais presentes no cotidiano de São Paulo, o arquiteto Jorge Wilhelm, e também apostar na discussão sobre como pensar e fazer cidades mais humanas, mais justas e mais sustentáveis. Esse casamento entre o passado, que é o acervo do Jorge Wilhelm, com o presente e o futuro, que é o convite à reflexão feito pelo curador, meu colega na FAUSP, Guilherme Wisnik, que também é colunista aqui na Rádio USP, se equaciona na ousada expografia concebida pelo Pedro Mendes da Rocha. O Jorge Wilhelm foi o responsável por alguns dos marcos da cidade de São Paulo, como a reurbanização do Vale do Anhangabaú nos anos 80, do pátio do colégio e também pela construção do centro Anhembi. Eu estou citando aqui esses exemplos porque eles são de conhecimento geral, todos nós já passamos por esses lugares que se tornaram quase que cartões postais da cidade de São Paulo, mas a exposição abrange muito mais do que isso. Apesar de contar com algumas vitrines, o que domina o espaço expositivo são projeções, bancos de praça e um espaço modular que serve para abrigar debates, mas também para ficar, para estar no lugar. A exposição não tem paredes, não tem divisórias e funciona assim como um convite ao convívio com o prédio e entre as pessoas. Eu visitei a exposição em um dia de semana e posso dizer que essa solução deu muito certo. Muita gente sentada nos bancos, algumas lendo, outras conversando e várias usando o lugar para, obviamente, contemplar e vivenciar a exposição. Então, confiram, a exposição fica em cartaz até o dia 14 de dezembro e eu fico por aqui. Um bom dia para você, uma ótima semana para nós, até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual é o tema da coluna de hoje? Nosso alerta de hoje vai para o principal equívoco do debate econômico e político brasileiro, que é centrar a polêmica, tanto à esquerda quanto à direita, sobre esse contraponto entre Estado e mercado para superar essa crise de crescimento. Na imprensa ganha mais destaque a cada dia essa oposição.
De um lado, economistas e políticos que insistem na tese de que para retomar o crescimento econômico, o Brasil precisa melhorar a competitividade e produtividade, ou seja, precisa melhorar o lado da oferta, reduzir burocracias, reduzir o papel do Estado, deixar, enfim, a livre iniciativa puxar o crescimento econômico. De outro lado, estão os que defendem uma ostensiva e intensiva retomada do crescimento econômico por meio de estímulos à demanda, principalmente liberando o Estado para gastar mais, investir mais, gerar mais empregos, transferir renda, portanto, romper a chamada regra de ouro do gasto público no Brasil, ou seja, mudar a Constituição e conseguir no Congresso Nacional uma autorização para liberar mais crédito, deixar o governo gastar mais, pagar mais despesas. Sem uma autorização ou sem até uma mudança constitucional, o governo voltaria a usar artifícios, né, para pagar despesas, situação que serviu de pretexto para o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, essa regra de ouro do orçamento, prevista na Constituição Federal, é um mecanismo que proíbe o governo de fazer dívidas para pagar despesas correntes, como salários, aposentadorias, contas de luz e outros custeios da máquina pública. Se a regra é descumprida, os gestores, o presidente da República, pode ser enquadrado em crime de responsabilidade. Na prática, pedir mais crédito ao Congresso, como faz agora o governo do presidente Jair Bolsonaro, que é um crédito suplementar de 248 bilhões de reais, para o governo pagar as despesas, na prática, essa é uma solução temporária. Professor Gilson, a polarização ajuda a resolver a questão econômica no país? Assim como na política, na economia, na política econômica, essa polarização esclarece pouco, polariza muito, esclarece pouco. A questão central no mundo capitalista hoje, em crise, não é mais a oposição, aliás, moribunda entre Estado e mercado, mas principalmente a reavaliação das relações entre crescimento econômico e distribuição de renda. A recuperação do crescimento, a formulação de novos modelos de desenvolvimento humano, social, depende de uma reversão urgente da tendência de longo prazo à concentração de renda. O economista francês Thomas Piketty, célebre por uma obra denunciando a concentração de capital ao longo da história, que foi publicada em 2013, volta ao tema, num livro publicado agora em setembro com um título bastante sintético, Capital e Ideologia. Sua tese central é que a desigualdade não é econômica ou tecnológica, mas sim ideológica e política. Na medida em que o sistema capitalista produz desigualdade, as suas elites formulam doutrinas para justificar essa mesma desigualdade. Por exemplo, a ideia de que a acumulação de riqueza é uma questão de mérito, não de poder. Ou seja, os mais inteligentes criam as suas oportunidades e, portanto, cobrar imposto, por exemplo, dos mais ricos, tributar o seu patrimônio seria um desserviço ao crescimento econômico e à liberdade dos indivíduos. Enfim, não é por acaso, né, que o neo e até o ultraliberalismo ganharam a partir dos anos 80 do século passado tanta força na mídia, na imprensa, enfim, na ideologia propagada pelos sistemas de informação e comunicação, inclusive, especialmente, na internet. São os mais ricos, os mais educados, os mais privilegiados, as grandes corporações que controlam vastas massas de capital tecnológico, industrial e financeiro que defendem essa ideologia. Transforma o Estado em demônio, a corrupção é a origem de todos os males, as políticas públicas, a própria esfera pública parece o domínio dos preguiçosos, dos desocupados ou, como querem alguns, dos comunistas. Quanto maior a desigualdade, menor a viabilidade da economia de mercado numa sociedade democrática. Daí a popularidade do populismo, cujo símbolo maior é a arminha na mão. Semana que vem voltamos discutindo tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu sou Sandra Capomatto e ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, há 30 anos a Folha de São Paulo criava o cargo de ombudsman para mediar a relação do jornal com os leitores. Passado todo esse tempo, como podemos analisar o papel desse profissional, em especial em um momento em que a mídia como um todo e a veracidade das notícias estão sob ataque deliberado? A instituição do Ombudsman nunca foi muito popular entre jornalistas e entre veículos jornalísticos em nenhum lugar do mundo. Ela teve um grande avanço na década de 60 e na década de 70 nos Estados Unidos e em alguns países da Europa Ocidental,
e depois, principalmente com a crise estrutural que a imprensa vem sofrendo desde o fim do século passado, a instituição do Ombudsman começou a perder peso. No Brasil, o Ombudsman nunca chegou realmente a ser muito popular, digamos assim. A Folha criou o cargo há 30 anos, como você disse. O jornal O Povo, de Fortaleza, no Ceará, criou também um pouco depois e mantém até hoje. Mas além desses dois, pouquíssimos veículos jornalísticos tiveram a instituição do Ombudsman e muitos dos que começaram descontinuaram pouco tempo depois. Eu acho que isso é um erro. Eu acho que o Ombudsman é uma contribuição poderosa para a qualidade e para o aprimoramento do jornalismo, em especial em tempos como os atuais, em que a imprensa está sob assédio constante de regimes autoritários, como, por exemplo, o brasileiro. Jornais como o New York Times fecharam a posição, argumentando que as mídias sociais já cumprem esse papel de fazer com que as críticas cheguem até o jornal. É possível fazer o tipo de análise crítica e profissional que o Ombudsman faz sem essa figura no jornal? De jeito nenhum. A justificativa que o New York Times deu para acabar com o seu posto de Ombudsman é uma das piores que eu já ouvi em toda a minha carreira de jornalista. Comparar o trabalho do Ombudsman com a gritaria das mídias sociais, em que não há crítica, o que há ataques, o que há é desconhecimento, o que há é manipulação política. A comparação disso com o trabalho técnico do Ombudsman é simplesmente incabível. O Ombudsman tem que ser um jornalista profissional que conheça a técnica, que conheça e respeite os cânones e que faça uma crítica de fato e uma crítica, se possível, contundente para possibilitar que o veículo jornalístico melhore. Isso não tem nada a ver com os ataques que os jornais e os jornalistas recebem das mídias sociais. O Otávio Frias Filho, quando ele criou a função de Ombudsman, ele pretendia que esse profissional servisse no sistema de freios e contrapesos, e ele achava que sem isso a atividade jornalística corria o risco de se tornar arbitrária e de se afastar de sua missão esclarecedora. O senhor concorda? Concordo inteiramente. O Ombudsman, ele é uma ponte entre o leitor e a redação. Ele mostra para a redação aquilo que está afligindo o leitor e ele mostra para o leitor quais são as dificuldades, os problemas, as limitações da redação. O Ombudsman funciona exatamente como um desses freios e contrapesos a que se referia o Otávio Frias Filho, e é um dos mais poderosos. Eu acho que a Folha se tornou um jornal melhor e continua sendo um bom jornal, em grande parte por causa do Ombudsman, e é muito lamentável que outros veículos importantes como a Folha, com a exceção de O Povo, e talvez eu esteja aqui sendo injusto, pode ser que haja algum outro veículo que eu não conheça que mantenha essa posição há bastante tempo. É uma pena que os demais não tenham nunca se juntado a esse esforço da Folha. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Quando falamos em saúde, pensamos em boa alimentação e hábitos saudáveis. Mas são só esses fatores que precisamos avaliar para que o indivíduo seja considerado saudável e feliz? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui de novo falando para vocês sobre saúde e meio ambiente. Mas hoje eu queria dar uma pegada diferente. Em vez de falar do meio ambiente físico, né, poluição, calor, radiação solar, ou então das formas clássicas de discussão, como, por exemplo, as doenças infecciosas transmitidas por mosquitos, frutos, digamos, da proliferação de criadouros de mosquitos em regiões urbanas ou mudanças climáticas globais. Eu queria falar de um outro ambiente, o ambiente social, cultural e econômico em que vivem os brasileiros. Quanto mais a gente estuda, mais a gente verifica que há questões como, por exemplo, renda, tempo que trabalhamos,
a capacidade de poder sobreviver nesses tempos bicudos, onde cada vez se ganha menos e passamos mais horas nos locomovendo e procurando ganhar um pouco de dinheiro para fechar as contas no final do mês. E isso tem afetado bastante as condições de saúde e inclusive a relação entre vida e morte. Recentemente, na cidade de São Paulo, o Instituto de Geografia, representado pela professora Lígia Viseu Barroso e um grupo de pesquisas lá no UEA que ela organiza, que chama Espaço Urbano e Saúde, eles mostraram que uma parte substancial da mortalidade da cidade de São Paulo por doenças cardiovasculares, ela é dependente de fatores que não estão na caixa da saúde. A renda, o nível socioeconômico, a distância do centro e inclusive a cor da pele. Quando estendida ao Brasil, o fato se repete, ou seja, eu consigo fazer um mapa do risco de morrer, né, antes do tempo por doenças cardiovasculares, sabendo coisas que não estão diretamente relacionadas à saúde, simplesmente dados do censo e informações obtidas do modo como aquelas comunidades ou aquelas pessoas se organizam para sobreviver. Qual o tamanho disso? Mais ou menos 50% da variabilidade do risco de se morrer por AVC, por infarto cerebral, infarto do miocárdio, elas é explicada por fatores que vão além do que pode ser feito pela saúde. Professor, como lidar com essa situação, uma vez que estamos falando de fatores de risco que nada tem a ver com prevenção à saúde? Esse é um desafio para nós, inclusive eu como professor de medicina, a gente vai ensinar que certos fatores de risco não estão dentro da nossa esfera de atenção. E isso implica uma abordagem muito mais complexa das questões que relacionam saúde e meio ambiente. Bom, isso eu estou falando só de mortes naturais. Eu não quero nem enveredar pelo tema das mortes por causas externas, os atropelamentos, os assassinatos, que também tem uma grande conotação e uma grande relação com fatores socioculturais. Acho que chegou o tempo da gente olhar mais para essa questão, uma saúde mais integrada. Chegou o tempo de nós, inclusive da Universidade de São Paulo, olharmos cada vez mais como pesquisar formas de reduzir essas desigualdades. Vivemos num mundo muito desigual e o Brasil é um dos grandes exemplos disso. Temos que olhar para as periferias, temos que olhar e transformar as coisas que são periféricas em centrais. Esse talvez seja o maior desafio que a saúde vai enfrentar nas próximas décadas. Bom, um abraço para vocês, ou seja, temos muita coisa para fazer pela frente. Esse é o nosso dever e, digamos, é a nossa missão. Tudo de bom e até a próxima. Um prazer falar com vocês sempre. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. Na coluna de hoje, o professor Fará nos mostra o impacto da inatividade física nos custos da saúde pública brasileira. Pesquisa feita em 9 países, incluindo o Brasil, quantificou os gastos dos serviços de saúde associados ao comportamento sedentário da população. Segundo esse estudo, somente no Brasil haveria uma economia de aproximadamente 1,14 bilhões de reais de recursos com internação por doenças como diabetes, hipertensão e uso de medicamentos, caso o sedentarismo da população fosse 50% mais baixo do que é atualmente. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse assunto? Olá, ouvintes. Abordamos sempre nessas colunas os benefícios da atividade física e do exercício para a manutenção da saúde e a prevenção de doenças, embasados sempre na literatura científica. Mas pouco falamos sobre os estudos associando os custos da utilização de serviços de saúde com os da inatividade física e o sedentarismo.
Segundo um artigo publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva, algumas pesquisas quantificaram esses custos e os relacionaram com a prática da atividade física e ou comportamento sedentário. E, a partir dessas informações, foram analisados os custos mundiais relacionados à inatividade física nas últimas décadas. Segundo o artigo, foram utilizados os resultados produzidos em 9 países, incluindo o Brasil. Para se ter uma ideia, só no Brasil haveria uma economia de 1,14 bilhões dos recursos em saúde devido ao menor número de internações por diabetes tipo 2 e hipertensão, por exemplo. Somando-se também o menor uso de medicamentos para essas doenças caso a prevalência de sedentarismo fosse 50% menor do que a atual. Isso só no Brasil. Em nível mundial é muito parecido. Os resultados mostram que a inatividade física, seja ela em que grau for, é onerosa à economia da saúde em todo o mundo e diretamente responsável pelo alto gasto com medicamentos, internação hospitalar e consultas clínicas. E ainda afirma que os gastos com a parcela da população fisicamente inativa, acometida por doenças crônicas, estão entre os principais integrantes dos custos totais em saúde pública. Lembrando que as doenças crônicas não transmissíveis têm uma relação direta com o sedentarismo. Em resumo, o gasto que o Estado tem com internações e tratamento é muito alto e poderia ser evitado se tivesse uma população mais ativa fisicamente. Seria melhor para o Estado e principalmente para a população que ganharia em qualidade de vida e bem-estar. Professor Fará, como podemos reverter esse quadro? Acredito que a conscientização da população é muito importante. Como já falamos aqui, temos que levar a sério a nossa saúde e, consequentemente, o nosso bem-estar. Mas também acho que políticas públicas que incentivam as pessoas à prática da atividade física também são importantes. Iniciativas, por exemplo, como esta agora, da Semana Move, organizada pelo SESC, onde a USP participa, o projeto Envelhecimento Ativo, aqui também da USP, entre outras iniciativas que poderiam ajudar e muito. Mas insisto nas escolhas do indivíduo. Nós somos responsáveis em saber o que é melhor para o nosso bem-estar. Temos que escolher entre ficar em uma fila de um pronto-socorro ou ficar bem longe dela. É uma questão de escolha. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo e movimento. Por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas está com um programa importante para desenvolver inovação. Como isso acontecerá? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. O IPT aqui, vizinho nosso, irmão, colega e companheiro de longa data, décadas, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Governo do Estado de São Paulo, abriu um programa bastante interessante chamado IPT Open Experience. É um programa que busca exatamente atrair empresas pequenas, médias, grandes, startups, para dentro do IPT, que conta com uma área de mais de 300 mil metros quadrados e tem a pretensão de instalar mais de 40 centros de P&D com as empresas. Ou seja, as empresas elas entrarão num edital público, serão selecionadas, pagarão o seu aluguel, pagarão os seus equipamentos, mas elas formarão dentro do IPT, que faz parte de um complexo bem grande, que inclui a própria USP, que inclui a Agência de Desenvolvimento, o IPT e, evidentemente, a cidade de São Paulo. O IPT abre e se abre para receber empresas que querem pesquisar, que querem desenvolver inovações
em todos os níveis. Não há nenhuma definição de área, não há nenhuma definição preliminar de segmento da economia ou preferências, mas a única condição é que as empresas se instalem para desenvolver inovações, que é o que tanto o Brasil precisa, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo. Professor, o novo programa desenvolvido pelo IPT contará com o apoio das universidades? Segundo o presidente do IPT, o nosso colega Jefferson Gomes, que é professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, lá perto de São José dos Campos, o IPT, o programa, o IPT Open já conta com uma série de instituições amigas e parceiras, como a Unesp, a Unicamp, a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, o próprio ITA, a Fundação CERT, lá de Santa Catarina, e o SEBRAE São Paulo. Isso pode dar condições para que o IPT apareça não só se modernizando, se abrindo para a sociedade, para a economia, para as empresas e para a inovação, mas pode colocar o IPT numa posição bastante interessante de se transformar efetivamente em um núcleo, né, naquilo que os americanos chamam um hub, que vai atrair empresas e, evidentemente, essa aglomeração, essa associação, ela produz efeitos que acabam transbordando uma para as outras, criando um ambiente muito favorável à inovação. Parabéns o IPT, parabéns o Jefferson, nosso colega, e nós temos certeza que vai ser um passo bastante interessante, bastante importante aqui, exatamente, praticamente dentro do campus da Universidade de São Paulo. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.